Já que você falou em aquecimento global, Sim. e essas mudanças climáticas, essa enchente no Rio Grande do Sul, terremoto lá, você acredita que são pessoas que estão causando isso ou o homem ainda não tem tecnologia para isso? Pô. Ó, vou te falar, primeiro a tecnologia disso, que eu conheço o projeto, e aí é mais um exemplo da conspiração que deixou de ser conspiração, é da década de 50, né? Então, poxa, Tem 70 anos. 74 anos da idade do meu pai. Operação, vamos um pouquinho pra frente, né? Guerra do Vietnã, Operação Popeye. Geralmente o pessoal fala de HARP, né? É o HARP, isso que eu ia perguntar. Eu fiz um episódio no Inteligência Limitada só sobre HARP. Então, quem quiser assistir, assiste lá. Mas eu evito falar de HARP porque é óbvio. Eu tento ir no hiato, no vácuo, no que não está sendo falado, não dito. Porque todo mundo fala de projeto Bluebeam, HARP. Eu falo, cara, se todo mundo já falou, eu quero falar de outra coisa que não é falado. Então, além de você ter essas antenas aí que mexem na aurora, na ionosfera, que é o HARP, que dá para você... Todo mundo sabe que dá para... Você aquece a ionosfera, você aumenta ou enfraquece as tempestades, né? Óbvio. Isso está num livro, quem quiser... Me cite fontes. Eu vou te indicar logo um livro que tem 30 páginas só de bibliografia, que se chama Angels Don't Play This Harp, do Nick Baggick, tá bom? Que é um engenheiro que explicou isso tudo. Ele é do Alasca, a família dele é a família tradicional do Alasca. O Harp o oficial no Alasca, na Universidade do Alasca. Era um projeto conjunto da Marinha Americana com a Universidade do Alasca. E aí a Marinha Americana falou, não quero mexer nisso mais não, entregou para a Universidade do Alasca. Por quê? Porque ele já tem o HARP 10.0, muito melhor, pô. Não precisa mais dessa tecnologia obsoleta dos anos 70. Então, assim, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tiveram a brilhante ideia de fazer semeadura de nuvens, né, com iodeto de prata, e passa com um avião, joga na nuvem, para fazer o quê? Aumentar as chuvas nas monções, né? No Sudeste Asiático você tem 6 meses de sol, 6 meses de chuva, né? Só tem 2 estações. As monções. Na América Central é meio assim também, né? Costa Rica é 6 meses de chuva, 6 meses de sol. Então, a ideia era fazer, em vez de 6 meses de monções, fazer um ano inteiro de monções, alagar tudo e eles não conseguirem nem passar com os tanques. Operação Popeye. Então você tem a Operação Popeye, a Operação Mayday, a Operação Storm Fury, tudo dos anos 50, 60, em que eles provocavam essas chuvas, né? A China sempre faz isso nas celebrações nacionais, porque a festa da Revolução Chinesa é sempre no inverno, e aí cai neve pra caramba. O que eles fazem? Eles fazem a neve cair na semana toda anterior para não cair neve no dia do evento. Eles estão tentando aumentar a produção de comida, que todo mundo sabe que a China tem 1,5 bilhão de pessoas e não tem comida para todo mundo, né? Por isso os caras comem morcego e tal, inseto, e come o que tem, né, meu irmão? Não tem comida? Salve-se quem puder. Para tentar aumentar um pouquinho a quantidade de comida, eles estão tentando irrigar o deserto. Para isso, eles estão fazendo semeadura de nuvem. Os indianos estão reclamando, porque algum desses projetos acontece perto da fronteira com a Índia, e está aumentando muito a incidência de temporais na Índia. Os indianos falam, faz esse negócio mais para lá, pô, tá me atrapalhando aqui. Em Dubai, a gente teve recentemente um alagamento lá, que foi por causa de semeadura de nuvem também, né, querido? Se tem essa tecnologia, por que não transforma o Saara numa coisa verde? Não tem interesse. Arábia Saudita vira verde. Eles estão tentando, né? Eles usam, né? Eles fazem isso. Talvez se não tivesse essa tecnologia, estaria muito pior, né? Mas no Saara não tem interesse, né? Quanto mais fraca... Não, Saara não, foi bobagem. Quanto mais fraca a África ficar, mais fácil roubar o diamante que tem lá, né? O petróleo. Sim, o exemplo foi infeliz, mas a Arábia Saudita, que é riquíssima, ela não eles fazem, interesse. Isso existe. Tem muitas matérias sobre isso. Será que erraram a mão na semeadura de nuvem? Por isso que alagou tudo. Eles fazem. Não é tão fácil, né? Mas é feito. O deserto A gente sabe que a China é um país gigantesco, né? Acho que é o terceiro maior país do mundo, segundo. Só perde para a Rússia, né? Que obviamente é a Rússia. Mas são países que têm uma densidade populacional toda localizada tudo concentrado no leste. Então, a China está aumentando muito a área agricultável com essas técnicas, né? Então, assim, isso existe. Foi isso que provocou essas confusões? Não sei. Mas que existe, a tecnologia existe. Existe essa tecnologia que é mais óbvia, mais simples, que é a semeadura de nuvens. E existe o HARP e outras tecnologias que são mais exóticas. Mas, lembrando, se você gosta de fontes, nesse livro Angels Don't Play This Harp, tá bem
Ou então você procura as entrevistas do Nick Begg, que ele é um source freak. Ele ama citações e referências. Então você que ama referência vai amar, você vai gostar. Então é possível, é tecnologia antiga. A Rússia tem o Sura, que é o HARP deles, né? Tem o HARP na Noruega. Inclusive a União Europeia fez várias reuniões tentando obrigar os Estados Unidos a revelarem o que eles estavam fazendo no HARP. Senão iam ter algumas sanções comerciais. Só que aí a Noruega falou, poxa, mas aí eu vou ter que revelar o que eu faço também. Então esquece, então deixa. Eu estou usando porque a gente também, né? Os Estados Unidos falam, vocês também fazem, pô. Então não adianta, tem patona. É igual o Putin. Os Estados Unidos usam arma meteorológica contra nós para fazer uma neve rigorosa. Aí os Estados Unidos falam, vocês também usam contra nós, pô. Tem o Sura, que tá lá na Sibéria, não é isso? Então, tecnologia nos 70. Falando em Rússia, o que você acha? Vai ter uma terceira guerra mundial? Então, essa foi a minha preocupação de hoje, né? Porque hoje estão chegando notícias assim bem estranhas, né? O Zelensky está falando que nessas próximas 2 semanas eles já vão estar com armas nucleares fornecidas pela OTAN. Né? Sério? Será que a OTAN vai dar arma nuclear? Se o interesse é gerar o caos, acho que vai, né? Para fazer uma guerra total contra a Rússia. Na verdade, isso está programado... Não programado, mas já foi explanado desde o ano passado, né? Em novembro, o jornal Bild, que é o melhor jornal investigativo da Alemanha, né? Ele fez uma matéria que eles tiveram acesso a um documento chamado Aliança de Defesa 2023. Isso chegou ao Brasil aqui só em janeiro. Eu fiz uma matéria para a Gazeta do Povo em 17 de janeiro desse ano. Nesse documento que vazou do sistema de defesa russo, eles estavam dizendo o que a OTAN estava programando para acontecer em 2024. Seria em fevereiro eles iam aumentar a convocação militar para aumentar o contingente, eles fizeram isso. Em julho, o Putin iria para cima das repúblicas bálticas, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Aconteceu de certa forma, porque entre Kaliningrado, que é da Rússia, né? Mas que era... É um enclave. Tá separado. Esclave, né? Esclave, né? Que é onde nasceu o filósofo Kant, né? Immanuel Kant é de Kaliningrado, né? Então, ele seria russo hoje, né? Tivesse nascido lá. Königsberg, né? Em alemão, que era o nome original, né? Depois virou Kaliningrado. Oriental. Que é a montanha do rei, né? Em alemão. Entre Kaliningrado e a Letônia tem um rio. E nesse rio tem boias que delimitam a parte que é russa, a parte... Do nada, em julho, os guardas da fronteira pegaram as boias e empurraram toda para cima da Letônia, falando, isso aqui é tudo nosso agora. Então, assim, não houve uma invasão contra a Letônia. Mas começou um atrito lá. Começou, e não uma coisa simples, né? Você só acha isso em notícias de mídia europeia. A Letônia, a Estônia e a Lituânia estão colocando barricadas em toda a fronteira com a Rússia. Isso eu cheguei a ver. Isso aí foi divulgado. Coisas monumentais, assim, de estruturas de cimento, né? De grades, é um negócio... Mas, ano passado, a Holanda, que teoricamente é um país pacato, fez um alerta em novembro falando para a população se preparar para uma guerra com a Rússia. Em novembro do ano passado. Suécia fez a mesma coisa. Reino Unido, Oliver Downing, que era o vice-primeiro-ministro, falou, ó, tem que guardar pilha. Esse aí ficou bem famoso. Não é? Foi bem divulgado, né? Então, falaram muito sobre o Reino Unido, mas Suécia e Holanda e a Finlândia também. Os dois entraram na OTAN, né? Na OTAN, que era interrompendo 200 anos de postura pacífica, né? Já houve guerras terríveis entre a Finlândia e a Rússia e a Suécia também, né? Tem até filmes do Eisenstein sobre isso. Mas essa postura pacífica acabou. Você acha que a Terceira Guerra Mundial viria daí ou viria de Irã contra Israel, ainda a China invadindo Taiwan? Do jeito que as coisas estão... Ou tudo ao mesmo tempo? Parece que tá tudo ao mesmo tempo. Saiu até um filme recente, né? Tudo junto ao mesmo tempo, não sei o quê. Acho que tá nessa linha, né? Porque hoje... Deixa eu ver se eu lembro são 3 ou 4 informações assim contundentes, né? A OTAN falou que vai fornecer esses equipamentos nucleares lá para a Ucrânia iniciar uma guerra total. A Coreia do Norte emprestou soldados para a Rússia. Não, obrigado, tá? Não só isso. A Coreia do Norte explodiu as pontes entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É verdade. Também fez uma isso. Coisa... Também.
é um tipo de atitude que não acontecia desde a Guerra da Coreia. Parece que a gente está voltando nesse clima, né? O Xi Jinping, pela primeira vez, vestiu roupas militares, estilo Mao Tse Tung, e falou para o povo chinês se preparar para a guerra. Agora, sexta-feira. Tudo muito estranho, né? Para piorar, Associated Press, CNN Internacional, The Guardian, todos esses veículos de informação noticiaram um documento de inteligência que vazou, dizendo que o Netanyahu está se preparando para uma guerra total contra o Irã, direta, né? Talvez uma guerra até atômica, né? Então, assim, e hoje de manhã também estavam chegando notícias de navios americanos e ingleses ali e australianos no mar da China Ocidental e tal. Então o negócio tá... Por que, tá que a China estranho, não invadiu Taiwan, na sua visão? Por causa do escudo, chamado escudo de silício da Taiwan? Porque eles têm os semicondutores? Eu acho que eles estão esperando a hora certa, né? E aí eu volto naquele documento, né? Aliança de Defesa 2023. Segundo esse documento, a China ia invadir a Taiwan. E o Putin ia para cima da OTAN no intervalo entre as eleições e a posse. Ou seja, entre 5 de novembro e 6 de janeiro. Só que, pelo que eu tô vendo, talvez isso se antecipe. Deus queira que não, que seja tudo uma grande especulação. Encenação, né? Mas... encenação para reforçar investimento militar, favorecer indústrias. Mas tá tenso o negócio. Tá estranho. Informações... Porque uma coisa que depõe contra a Terceira Guerra Mundial é que o mercado financeiro não tá caindo, né? Não. Porque se o mercado financeiro ele é bem sintonizado com o que acontece no mundo, Sim. ele já anteciparia uma guerra e já começaria a cair. Eu acho Você que não tem essa... Não, mas eu acho que ele está antecipando com as ações das empresas de defesa, né? Lockheed Martin bateu o recorde, aí que subiu 30% numa semana. E os grandes peixes, né? As baleias do mercado financeiro americano vendendo suas posições, né? O Warren Buffett nunca vendeu tanto, né? O Jamie Dimon, né, do JP Morgan, nunca tinha vendido ações do JP Morgan, vendeu. É por isso que os bilionários estão fazendo os bunkers. Eu acho que agora eu acho que chegou um briefing para eles, tempos atrás, porque isso começou meados de 2023, né? Já tem um ano isso. Mais ou menos. Começou esse negócio de Jeff Bezos vendendo bilhões de ações, todo mundo fazendo caixa, né, botando dinheiro no bolso. Eu acho que passou um briefing para eles falando, ó, perto das eleições vai rolar uma encrenquinha aí. Então você já faz um caixa, muda as posições e se prepara para ir para feira para comprar tudo baratinho na Bacia das Almas, né? Que é o que eles sempre fazem, né? Esses índices do mercado financeiro, eles estão em níveis assim sempre antes de grandes confusões, né? A bolha.com, 2008, crise sanitária em 2020, como é que tava? Tava inversão da curva de juros, né? Que pra galera que não entende isso, o que é a inversão da curva de juros? É tipo assim, ó, se você investir comigo e você deixar o teu dinheiro pouco tempo, vou te pagar pouco. Se você deixar muito tempo, vou te pagar mais. Pagar mais, isso. Aí quando isso inverte, ele tá te pagando mais no pouco tempo, significa que há uma expectativa de algo ruim que vai acontecer. Então essa é a famosa inversão da curva de juros. Isso acontece quando o mercado antecipa crises. Então, esse é um sinal de que o mercado está se antecipando à crise. O Fear and Greed Index, né? O índice de medo e ganância, também está lá no alto. Mais o quê? Tem outros índices também que prevêem crises, que agora eu não esqueci o nome do índice, cara. Tá tudo nesse patamar. Então, parece que a galera já apertou o cinto. Entendeu? Aperta o cinto aí que o piloto sumiu, né? Eu acho que mais do que uma queda na bolsa, são esses outros índices que a gente teria que ver, entendeu? Talvez o petróleo, né? O petróleo é um índice interessante. Eu não sei como é que tá o petróleo hoje, mas o petróleo é um uma termômetro ótima importante. referência.